Oi, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos estudar a lição 10 da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais, escrita pelo pastor Romilton, que é pastor da Igreja Batista Central na Praça da Bandeira em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol. A lição 10 da revista Palavra e Vida, ela tem por título Em Confronto com a Verdade. E está baseada em Êxodo 20, versículo 16, que é o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O autor da lição, ele inicia dizendo o seguinte: embora muitos pensem que o 9º mandamento tem sua conotação e aplicação ao contexto jurídico, onde uma testemunha tem a obrigação de dar informações sobre o seu próximo, o falso testemunho tem a ver com as relações sociais. O intuito de Deus é claro, que a verdade seja sempre dita. Então, na verdade, muitos pensam que esse 9º mandamento tem a ver, com o contexto jurídico, mas, na verdade, Deus estaria muito mais intencionado de lidar com as relações sociais, para que nós fôssemos verdadeiros uns com os outros. E Êxodo 20, versículo 16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então, na verdade, é uma forma de convivência saudável entre as pessoas, que é a proposta, então, do 9º mandamento. O primeiro ponto da lição, o autor diz: o Código Penal brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma punição de 1 a 3 anos de reclusão aos que levantam falso testemunho. O sistema jurídico hebraico era baseado no testemunho. Um falso testemunho poderia matar. Vamos ver Deuteronômio 19, dos versículos 16 ao 19. A palavra de Deus diz: se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe punição que ele planeja para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. Então, na verdade, a orientação bíblica é para que até mesmo os testemunhos fossem verificados para ver se eram verídicos ou não, e não somente o crime pelo qual aquela testemunha estaria acusando a pessoa que cometeu, mas o próprio testemunho deveria então ser verificado para ver se era um testemunho verdadeiro. E o autor da lição, pastor Romilton, ele dá-nos alguns exemplos de pessoas que mentiram. Aí ele fala sobre Abraão, que instruiu a Sara e sua esposa a dizer a Faraó que era sua irmã. Nós vemos isso, em Gênesis. Mais à frente, o patriarca repete o ocorrido, orientando mais uma vez a Sara que dissesse a Abimeleque, rei de Gerá, que era sua irmã. Gênesis 20. Logo à frente, Isaac, filho de Abraão e Sara, aprende com as mentiras do pai e induz a Rebeca, que não era sua meia-irmã, a lançar um falso testemunho do grau de parentesco, em Gênesis 26, e essas mentiras se deram, porque tanto Abraão quanto Isaac, eles temiam pela própria vida, porque na época, as mulheres casadas, se os dirigentes, dos governantes das cidades onde eles iriam ficar por um tempo, se eles quisessem as mulheres para serem suas concubinas, e elas eram casadas, eles matavam os maridos para ficar com as mulheres. Então, na verdade, tanto Abraão quanto Isaac, eles temeram pelas suas próprias vidas. E no caso de Abraão, mandou com que Sara mentisse dizendo que era sua irmã, mas ela era sua meia-irmã de fato. E Isaac ordenou também que a sua esposa Rebeca dissesse a mesma coisa, mas nesse caso específico ela não era nem irmã e nem meia-irmã de Isaac. E o autor continua: são exemplos bíblicos como este que devemos pedir a Deus que nos livre.
Usar meias verdades ou falsos testemunhos para sobreviver nos dias maus tem sido um péssimo exemplo dessa sociedade. Oremos para que os nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor, pois as consequências dos que optam por falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo pode ter implicações gravíssimas. Vamos ler Provérbios 12, 22? A Bíblia diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, nós vemos aqui o autor bíblico dizendo que Deus odeia a mentira, mas ele se agrada de quem fala a verdade. E Êxodo 23, 1 diz: não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então, nem tampouco nós devemos dar um falso testemunho em benefício próprio, nem tampouco para beneficiar a outra pessoa. E no ponto 2 da lição, o tema é falso testemunho sobre um julgamento indevido. Na verdade, o primeiro ponto, o tema é: o falso testemunho gera consequências desastrosas, que foi o caso, então, do exemplo de Abraão e Isaque, que tiveram depois que resolver, né, as consequências da mentira deles. E o ponto 2, então, o falso testemunho sobre um julgamento indevido. Existem algumas situações delicadíssimas que necessitam de uma visão mais ampla para o nosso julgamento. Quando o faraó do Egito ordenou que as parteiras matassem os filhos do sexo masculino dos hebreus assim que nascessem, elas sabiam que por temor a Deus deveriam dar falsos testemunhos. O que nos chama a atenção é que Deus aprovou tal atitude das parteiras. Então vamos ver, lá no Egito, quando do nascimento de Moisés, a ordem era para que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem das hebreias. E as parteiras não fizeram assim. Vamos ver, Êxodo 1, dos versículos 16 ao 21. Diz assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então as parteiras, elas mentiam para Faraó dizendo que as hebreias, quando elas chegavam para fazer o parto, as hebreias já haviam dado à luz. Então elas não tinham como matar os meninos. Imagine, nesse caso agora específico do nosso próprio contexto, imagine a polícia batendo a porta de um morador e perguntando onde se esconde o líder do tráfico de drogas na localidade. Se o morador souber e apontar a localização, o bandido pode ser preso, mas sua vida correrá grande perigo, pois a vingança em falar a verdade poderá custar possivelmente a sua vida e a de sua família, ou até a permanência na comunidade. Então, nós devemos também ter essa preocupação, da mesma forma que aconteceu com as parteiras, né, lá do Egito, nós temos também que ter essa preocupação de analisar o contexto do que ocorreu. Jamais podemos afirmar que a Bíblia coaduna com a mentira, mesmo em casos de sobrevivência ou na situação em que o mentiroso corre o risco de morte. Entretanto, devemos observar com cuidado cada caso e nunca pré-julgar antes de uma análise acurada, pois possivelmente iremos incorrer uma situação de falso testemunho daquele que apenas está lutando para sobreviver e obedecendo a Deus acima de tudo. Então, na verdade, a gente precisa analisar a situação para ver qual é o contexto daquilo que foi usado, então, como uma mentira. Numa situação como essa,
se a polícia bate na porta de alguém que sabe aonde o dono, né, do tráfico lá do local está, a pessoa não vai dizer para a polícia, ele está ali ou ele está lá. Ou melhor, não vai dizer, até pode dizer, né? Mas com certeza sabe que vai correr um sério risco de morte, tanto ele quanto a sua família. Mas a Bíblia, ela não coaduna com a mentira. A Bíblia não dá nenhum tipo de incentivo para que nós venhamos a mentir, dar um falso testemunho. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E Mateus 5:37 diz: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela não incentiva a mentira, ainda que seja para escapar da morte. Ainda assim, a Bíblia ela não valoriza a mentira, ela não incentiva a mentira. O ponto 3 fala sobre falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus. Se a mentira é filha do diabo, João 8,44 fala sobre isso, a fofoca é neta do maligno. A sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia. O combustível das redes sociais são os boatos. Por que será que o 9º mandamento não é suficiente para combater as difamações? Talvez porque exista sempre alguém que se sinta bem ao ouvir o falso testemunho. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, porque o falso testemunho ele só encontra lugar no ouvido daquele que gosta de ouvir mentira, que gosta de ouvir fofoca. E as redes sociais estão cheias, infelizmente, de pessoas assim. Tanto as que gostam de falar mentira, quanto as que gostam de ler e ouvir mentiras. E a gente precisa se preocupar bastante, principalmente com o WhatsApp, onde a gente recebe muitas notícias falsas, que são conhecidos fake news, e as pessoas não se preocupam em ver se são verdadeiras, elas vão e compartilham e não querem nem saber. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os falsos testemunhos. Tiago 5,12 diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Então, a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. Testemunho íntegro, testemunho válido, verdadeiro, para que possa agradar ao Senhor. Às vezes, não precisamos falar para pregar o evangelho, basta dar um bom testemunho com a própria vida. Os passos de um homem são bons, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, versículo 23. A sociedade atual tem uma enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo, e com isso proferir bom testemunho dos seus atos e do próximo. Somente os seguidores de Cristo conseguem entender o 9º mandamento. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para pensar em agir. Você entende que a verdade deve ser dita em qualquer lugar, a qualquer momento, independente das circunstâncias e para quaisquer pessoa? Nós precisamos ter essa preocupação de verificar se a gente realmente acredita nisso. João 18,37 fala sobre a postura de Jesus. Jesus disse que, além de nos salvar, veio até nós para dar testemunho da verdade. João 18,37 diz assim: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Antes da sua ascensão, Cristo nos encarregou de ser suas
testemunhas. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estamos de fato exercendo esse comissionamento? O testemunho da igreja atual tem sido verdadeiro? Nós precisamos entender que nós recebemos poder para sermos testemunhas verdadeiras de Cristo. Provérbios 19:5 diz: testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. São as consequências daquele que tem um testemunho falso. Jó 16:19 diz: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Então, quando nós prestamos um testemunho verdadeiro, ainda que as pessoas não acreditem, nós temos um advogado no céu, que ele sim irá confirmar as nossas palavras, que nós venhamos a fugir do mau testemunho, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. E a nossa oração, embasados nessa lição de hoje, em confronto com a verdade, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. A nossa oração está em Salmo 15, versículos 1, 2 e 5. Nós já até falamos sobre ele. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Quem assim procede nunca será abalado. Que essa seja a nossa oração, de perguntarmos ao Senhor: quem habitará no teu santuário? E nós entendermos que através do nosso bom testemunho, do nosso testemunho verdadeiro e honesto, íntegro, é que nós estaremos aqui, incluídos nisso. Quem assim procede nunca será abalado. Que nós venhamos a pedir a Deus que nós sempre falemos a verdade, em quaisquer situação, que Ele nos ajude a isso. E que em nome de Jesus Ele nos abençoe. Que Ele esteja contigo e comigo no nosso caminhar, nos abençoando e nos ajudando a prosseguir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.